O primeiro acidente a ficar famoso foi um incêndio que tomou conta do set e atrasou a produção por 6 semanas. A equipe relatou que apenas o quarto de Regan, a criança possuída, ficou intocado pelas chamas. Um pastor foi exorcizar a casa quando ela terminou de ser reformada. O filme só foi lançado em dezembro de 1973. Em janeiro, depois de gravar todas as suas cenas, que terminavam com a morte assombrosa de seu personagem, caindo de uma escadaria, o ator Jack McGowan morreu em uma epidemia de gripe. No filme, ele também é o primeiro personagem a ser morto pelo demônio. Em fevereiro, a senhorinha que interpretava a mãe do personagem Padre Carras também faleceu, morreu em uma epidemia de gripe. No filme, ele também é o primeiro personagem a ser morto pelo demônio. Em fevereiro, a senhorinha que interpretava a mãe do personagem Padre Carras também faleceu. O filho de um membro da equipe foi atropelado por uma motocicleta. A atriz Elina Burstyn, que interpreta a mãe de Regan, teve uma lesão permanente no cóccix ao ser jogada pelo demônio em uma parede. Mas nessa parte, dá para dar um belo desconto para o sobrenatural. A atriz era puxada para trás por um fio durante a cena. Ela avisou o diretor que o efeito estava machucando e ele preferiu manter a intensidade do puxão para dar veracidade à cena. Às vezes, a ruindade não vem do além, é de gente. Em A Profecia, de 1976, um casal descobre que adotou o anticristo. Quando a criança cresce, as pessoas ao seu redor começam a sofrer mortes estranhas. Antes mesmo de entrar no set, o ator Gregory Peck, que interpreta o pai, perdeu o filho de verdade, que cometeu suicídio. Depois, quando o americano enlutado foi até Londres para começar as filmagens, seu avião foi atingido por um raio. Em uma viagem diferente, a mesma coisa aconteceu com a aeronave de um dos produtores. Mas ninguém morreu. Outros incidentes durante a filmagem incluem cães usados no filme que ficaram descontrolados e atacaram os treinadores, o hotel do produtor, o mesmo do avião, ser bombardeado pelo grupo terrorista Ira e um voo, de novo, que deveria levar gente da equipe cair, matando todos os passageiros, mas só depois que os envolvidos em A Profecia cancelaram as passagens, de última hora. O mais bizarro, porém, foi o acidente de carro do coordenador de efeitos especiais do filme. John Richardson foi responsável por criar uma cena em que um fotógrafo morre decapitado em um carro. A filmagem acabou e ele e sua assistente já estavam trabalhando em outro filme, quando bateram o carro em que viajavam juntos. Richardson sobreviveu. A assistente, Liz Moore, foi atingida pela roda dianteira, que se desprendeu e cortou seu corpo no meio, em uma cena bem parecida com a do fotógrafo. Coincidência? Por via das dúvidas, outro produtor, Harvey Bernard, começou a usar um crucifixo em todos os sets de filmagem em que ele apareceu. A pior das mortes veio poucos meses antes de Poltergeist 3, que já estava em pós-produção em 1987. Heather O'Rourke, a pequena protagonista, teve uma infecção generalizada graças a uma grave obstrução intestinal. Ela faleceu com apenas 12 anos. Trailers e materiais de divulgação com o seu rosto foram cancelados para não explorar a morte da criança. Depois de tanta coisa grave, é difícil ligar para pequenas manifestações sobrenaturais, mas JoBeth Williams, cuja personagem era a mãe das 2 meninas que faleceram na vida real, garante que toda vez que chegava ao seu quarto alugado depois das filmagens, todos os quadros na parede estavam tortos, por mais que ela os ajeitasse antes de sair. Dizem que este filme era tão amaldiçoado que não apenas apavorou a equipe de produção e o elenco, como aconteceu em outros filmes desta lista. Segundo o ator Jeffrey Dean Morgan, os eventos estranhos que ocorreram durante as filmagens o converteram de cético a alguém que acredita seriamente que a paranormalidade existe. Elenco e equipe de produção relatam ter presenciado estranhas correntes de ar frio no set, mas isso é o de menos.
Um dos episódios mais estranhos envolve a caixa de Dibo usada no filme. Pausa para quem não sabe, diz o folclore judeu que um Dibo é um espírito maligno condenado a vagar pelo mundo pelos seus pecados. A tal da caixa estaria aprisionando este espírito. Voltando à produção de Possessão, após as filmagens terem terminado, a tal da caixa foi colocada em um depósito. Pouco depois, ela foi destruída em um incêndio no tal depósito. Será que isso libertou algum espírito maligno? There's something in there with her. O Corvo, 1994. Neste filme, Eric Brandon Lee é um músico que ressuscita após seu violento assassinato na véspera de seu casamento. Ele se torna uma espécie de vingador sobrenatural gótico que quer acertar as contas com seus assassinos. Este foi o último filme de Brandon Lee, que foi morto ainda durante as filmagens. Graças a uma confusão e negligência da equipe, o ator foi atingido em uma cena por uma bala de verdade, em vez de balas de festim, causando sua morte. Antes deste acidente fatal, outros membros da equipe já tinham se machucado. O mais assustador é que antes destes acidentes Brandon já falava que sua família era amaldiçoada e que ele morreria logo. Ele é filho do ator Bruce Lee, que também morreu em circunstâncias misteriosas antes de concluir as filmagens de Jogo da Morte. Bingo! Ele atira! Ele acerta! Deus me deu um talento enorme. Só um. Acontece que eu sou o lutador mais completo do mundo. Treinei a vida toda. Pra quê? Preciso provar que sou digno.